Oi, tudo bem? Aqui é o professor Guto Franceschi. E na aula de hoje nós vamos falar sobre retas. Posições entre duas retas. Duas retas no plano podem estar em diferentes posições. Quando as retas não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum, são denominadas retas paralelas. Do lado esquerdo aí, a primeira figura mostra como são retas paralelas, inclusive com a sua indicação. Quando as retas se cruzam em apenas um ponto, ou seja, apresentam apenas um ponto em comum, são denominadas retas concorrentes. A segunda figura aí do lado esquerdo mostra um exemplo de retas concorrentes, também com a indicação. Quando as retas têm todos os pontos em comum, são denominadas retas coincidentes. Nesse caso, as retas ocupam o mesmo lugar no plano. O terceiro exemplo aí do lado esquerdo mostra isso. A indicação também está aí. Observações. Duas retas concorrentes que formam ângulos retos entre si são denominadas retas perpendiculares. Temos a figura aí do lado direito e também a indicação de como isso ocorre. As retas A e B apresentadas abaixo não têm aparentemente pontos em comum. Basta, porém, fazer um prolongamento dessas retas para verificar que elas se cruzam, ou seja, são concorrentes. Temos que lembrar que retas são infinitas, então elas se prolongam indefinidamente. E aí vão ter o ponto em comum, então são retas concorrentes. Semirreta e segmento de reta. Observe a reta R a seguir e alguns de seus pontos. Temos ali o ponto A, o ponto P e o ponto B. De uma reta podemos obter semirretas e segmentos de reta. Semirreta. Um ponto P em uma reta R determina duas semirretas em R. Esse ponto é a origem das semirretas, ou seja, a semirreta ela tem uma origem e se prolonga indefinidamente em um dos sentidos. A semirreta que tem origem em P e passa pelo ponto A é indicada por, colocamos então PA, a origem fica do lado esquerdo e uma setinha apontando para o lado do A, mostrando que passa pelo A. A semirreta de origem em P e que passa por B é indicada por, colocamos o P, que é a origem esquerda, colocamos o B e a setinha indicada para o lado do B, mostrando que passa pelo B e segue indefinidamente. Ok? Nas observações aqui nós temos o seguinte, as semirretas PR e PQ são opostas, porque elas têm a mesma origem, mas vai uma em cada sentido. As semirretas OA e OB são coincidentes, porque as duas têm a mesma origem e se prolongam indefinidamente para o mesmo lado. Segmento de reta. Considere os pontos A e B da reta R e os pontos compreendidos entre eles. Aí temos aqui a figura. O segmento de reta AB, assim indicado, com um travessãozinho em cima, sem setinha para lado nenhum. É o conjunto de pontos formado pelo ponto A, pelo ponto B e por todos os pontos da reta compreendidos entre A e B. Os pontos A e B são as extremidades do segmento de reta, ou seja, o segmento de reta tem origem e tem fim, ele começa e acaba. Nesse caso, a reta R, a qual pertencem os pontos A e B, é chamada reta suporte do segmento AB. Observações. Dois segmentos que têm uma extremidade comum são denominados consecutivos. Dois segmentos que estão na mesma reta suporte são denominados colineares, quer dizer, mesma reta. Observemos aqui o primeiro exemplo. Os segmentos MN e NP são consecutivos, pois têm em comum a extremidade N. Segundo exemplo, os segmentos PQ e RS são colineares, pois estão na mesma reta, a reta S. E o terceiro exemplo, os segmentos MN e NP são consecutivos e colineares. Eles estão na mesma reta e apresentam a extremidade N em comum. Segmentos que têm a mesma medida são denominados congruentes. Nós temos aqui como exemplo o segmento AB e o segmento CD. Os segmentos AB e CD são congruentes, pois têm a mesma medida. Aqui temos como é feita a indicação. Mesmo se não tivermos régua graduada, podemos traçar um segmento congruente a um outro usando régua não graduada e compasso.
não iremos aqui fazer isso, embora aqui o exemplo esteja sugerindo isso, porque isso não será cobrado de vocês, mas é possível fazer isso com um compasso, ok? Quando queremos dizer que as medidas de segmentos são iguais, escrevemos que AB é igual a CD. Quando queremos dizer que os segmentos são congruentes, escrevemos AB e CD com essa indicação, que seria um sinalzinho de igual e um símbolozinho que lembra um til. Agora observe esta figura. Temos aqui a reta R com os pontos P, Q e R. O ponto Q divide o segmento PR em dois segmentos congruentes, PQ e QR. O ponto Q é o ponto médio de PR, ou seja, é o ponto que divide o segmento PR ao meio. Bem, agora vocês irão praticar, estudar os conceitos e fazer os exercícios. Até uma próxima aula.